Olá, pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Me vem a pergunta, em todos os anos que você enfrentou monstros em D&D, você já enfrentou um tsunami? Não? E que tal um tsunami em forma de uma serpente colossal, com o poder de derrubar cidades facilmente com o mexer de uma cauda d'água? Isso mesmo, vamos falar do Leviatã, o elemental ancião da água, e um pouco de como se preparar para enfrentar um na sua mesa. Aviso, estarei falando do Leviatã elemental, logo não confunda com Leviatã, a baleia semideusa da primeira edição, nem Leviatã, as outras baleias gigantes da segunda e terceira edição. Estamos falando de algo muito antigo e poderoso, que normalmente vai se encontrar no plano elemental da água, mas que muito bem pode escapar por meio de rasgo entre os planos ou ser invocado por outras forças para o nosso plano, o material no caso. Caso você não saiba, o plano elemental da água é basicamente um oceano sem superfície, é o domínio de correntes e ondas, é uma profundeza sem fundo. Lá tem vários habitantes aquáticos como Kuotoas, Marids e até Aboletes, mas a principal demografia que você normalmente só encontra no local são elementais de água. Eles normalmente não são elementais muito inteligentes, funcionando bastante na base do instinto, vendo elas como aquelas ondas humanoides de água que às vezes você pode conjurar com magias arcanas. No fundo desse lugar temos o mais antigo e poderoso tipo de elementais, que mesmo com o corpo feito de fluidos, criam uma forma de serpentina para elas mesmas. Esse tsunami ambulante de tamanho colossal são conhecidos pelo seu comportamento bestial e rudimentar. O que, vou falar que faz sentido, já que o bloco de atributos super tunado do Leviatã, com 30 de força e 30 de constituição, tem 2, ou seja, menos 4 de modificador de atributo de inteligência, ou seja, são mais burros que um Tarrasque. Essas criaturas não podem ser invocadas de maneira normal aqui no plano material. É dito que existem escritas antigas e profanas, que podem ser encontradas no fundo de templos que cultuam o olho ancião elemental. Que para quem não conhece, é também outro nome para Taristun, ou Acorrentado do Abismo. Tem vários cultos que participam desses templos dele, inclusive o culto da Onda Esmagadora, que não só sabia o segredo de Vonkarum, mas invocou 3 Leviatãs ao mesmo tempo no plano material. Mas por ser o tipo de magia profana poderosa que você pode imaginar, ela só invoca a criatura, mas você não consegue a controlar. Logo, mesmo se tiver um conjurador poderoso, eles normalmente morrem imediatamente por causa de Leviatã. Logo, cultistas insanos ou sem medo de perder a própria vida poderiam se sacrificar para largar esses elementais apocalípticos por aí para desnivelar qualquer lugar costeiro do planeta. Ok, Data Fogão, esse hype todo do monstro é interessante tudo, mas como enfrentaram um? Boa pergunta, telespectador hipotético, mas antes de falar isso, eu sinto que precisamos de uma pequena intermissão. Mas o que acontece caso você tenha que enfrentar algo debaixo d'água? Eu devo relembrar que nem todas as classes ou raças da quinta edição têm movimentação de nado. Ou seja, não sabem nadar direito. Você perde metade da movimentação ao estar na água. E isso não conta como terreno dificultado, porque algas ou lugares espinhosos debaixo d'água contam como terreno difícil subaquático. E isso é só para, movimentação. Tem até um uso para a constituição que me esqueci de falar no vídeo, sobre o atributo de semana passada. Uma criatura pode prender a respiração por um número de minutos igual a 1 mais seu modificador de constituição de no mínimo de 30 segundos. Quando uma criatura fica sem fôlego ou está se sufocando, ela também pode sobreviver por um número de rodadas igual ao seu modificador de constituição de também no mínimo uma rodada. No início do seu próximo turno, seus pontos de HP caem para 0. E você vai estar morrendo. E você não pode recuperar pontos de vida ou ser estabilizado até conseguir respirar ar novamente. Tem até um exemplo aqui. Por exemplo,
Uma criatura com constituição 14 pode prender a respiração por 3 minutos. Se começar a sufocar, ela tem 2 rodadas para respirar antes dos seus pontos de HP chegarem a 0. E caso você tenha que enfrentar algo embaixo, né, lá embaixo na água, sei lá, talvez alguma tsunami, alguma coisa assim, ataques corpo a corpo, se você não tiver movimentação de nado, são todos em desvantagem a menos que a arma seja algo com dano perfurante, adagas, dardos, espadas curtas, lanças ou tridentes. E ataques de arma de longo alcance erram automaticamente se saírem do alcance normal da arma, e mesmo assim, elas ainda atacam com desvantagem a menos que seja uma besta, uma rede ou uma arma que seja arremessada como um dardo, que também pode ser uma lança, um tridente, qualquer coisa de dano perfurante. E você também tem dificuldade de conjurar magias com componente verbal, já que você vai estar com a boca fechada para não escapar o ar, precisando da magia respirar embaixo d'água para usá-las. Mas nem tudo são coisas ruins. Você ganha resistência a fogo quando está debaixo d'água, então pule em uma piscina se achar que o mago inimigo vai conjurar uma bola de fogo. Fim da intermissão. Bem, vamos começar falando do porquê existe esse perigo. É um elemental colossal de alinhamento neutro, com CA de valor 17 e 328 de HP. O CA é um pouco baixo pelo tamanho da criatura, né? Que normalmente quanto maior a criatura, mais fácil de acertar. Totalmente pelo seu tamanho, né? E elas se movimentam por apenas 40 pés no chão, pelo tamanho, mas que aumenta exponencialmente para 120 pés de movimento embaixo d'água. Pelo seu status lendário, um Leviatã possui 3 resistências lendárias por dia, ou seja, eles podem escolher passar em um teste que falharam. Eles também têm a forma d'água, que faz com que eles possam entrar no espaço de uma criatura hostil e até parar ali. Eles também podem se mover através de um espaço de até 2,5 centímetros ou 1 polegada de largura sem precisar se espremer. Ou seja, ele pode obrigar alguém, ou mais do que uma pessoa, a nadar dentro do seu corpo quando termina o turno, pelo seu tamanho colossal e o jeito que essa habilidade funciona e é escrita, né? Então é por isso que eu quis avisar sobre sobre as regras subaquáticas da 5ª edição aqui na intermissão. Eles têm resistência a danos físicos não mágicos e são imunes a veneno e ácido por ser, bem, de água. Além de status como petrificado, envenenado, exausto, agarrado, paralisado, restringido ou caído no chão, por ser, bem, de água. Uma percepção passiva de 14 e visão noturna de 60 pés, tudo isso num bloco bem fechadinho de CR 20, ou nível de dificuldade 20. E como eles atacam? Eles têm um ataque de cauda e uma batida com o corpo líquido deles. O golpe de impacto, ou na tradução do inglês Slam, né, que é um ataque com mais 16 para acertar alcance de 6 metros e dá 1d10 mais 10 de dano de concussão com mais 1d10 de dano de ácido. E sua cauda, que também tem os mesmos bônus, o mesmo alcance, e que dá 1d12 mais 10 de dano de concussão e 1d12 de dano ácido. Ambos com alcance de 20 pés e dano não muito grande para um CE 20. Ainda mais se tirar valor de baixo no dado, mas se gritar vai machucar um pouco, né? Eles têm, porém, um multi-ataque. O Leviatã realiza 2 ataques, né? Uma investida e uma cauda todo turno. Você também pode adicionar as ações lendárias de se movimentar e de esmagar com o corpo para adicionar mais um daninho no round para eles não ficarem parados. Mas, que né? É um dano decente pela média, mas de qualquer jeito não diz nada do status apocalíptico dessa elemental, né? Então qual é o verdadeiro perigo? A sua habilidade de conjurar ondas gigantes. Onda da maré. Habilidade é carga 6. Enquanto submerso, o Leviatã cria magicamente uma parede de água centrada em si mesmo. A parede tem 250 pés de comprimento, 250 pés de altura e até 50 pés de espessura. Quando a parede surge, todas as outras criaturas em sua área devem realizar um teste de resistência de força de dificuldade 24. Uma criatura sofre 6d10 de dano de concussão se falhar no teste
e metade desse dano se obtiver sucesso. O que devo avisar que 250 pés de altura é 76,2 metros de altura. O tipo de ondas que são criadas por mega tsunamis. No início de cada turno do Leviatã após o surgimento da parede, a parede, juntamente com qualquer outra criatura nela contida, desloca-se 50 pés para longe do Leviatã. Qualquer criatura de tamanho enorme ou menor que esteja dentro dela, ou cujo espaço seja ocupado pela parede durante o deslocamento, deve ser bem sucedido num teste de resistência 24 de novo, senão sofrerá 5d10 de dano de concussão. Uma criatura sofre esse dano no máximo uma vez por turno. Ao final de cada turno, em que a parede se desloca, sua altura é reduzida em 50 pés, e o dano causado pela parede às criaturas nas rodadas subsequentes é reduzido em 1d10. Quando a altura da parede chega a 0 pés, o efeito termina. Uma criatura presa na parede pode se mover nadando. No entanto, devido à força da onda, a criatura também deve rolar um teste bem sucedido de atletismo dificuldade 24 para conseguir nadar durante aquele turno. E isso ainda podemos adicionar um dos seus traços, que é o monstro de cerco, que o Leviatã causa o dobro de dano a objetos e estruturas, incluindo nesse ataque da onda. Eles podem destruir navios, cidades, canhões de maneira bem fácil por esse dano dobrado. Eles só têm, porém, uma fraqueza, que é contra o dano de frio por causa de sua passiva. A sua passiva é chamada Congelamento Parcial. Se o Leviatã sofrer 50 ou mais de dano de frio em um único turno, ele sofre um congelamento parcial, e nesse turno ele vai ter o deslocamento diminuído em 20 pés, e ele realiza testes de ataque, ou cheques de ataque, né, com desvantagem. Obviamente, se ele estiver embaixo d'água não vai ajudar muito, porque só vai diminuir para 100 pés. Mas se estiver fora d'água, ele vai ser mais lento do que o personagem mediano de jogador. Ou seja, guardem suas baforadas de gelo, suas orbes cromáticas de frio e magias de nível alto, né, que dão dano congelante. Que você terá uma luta bem mais controlada, pelo menos evitando críticos do elemental de água mais forte dos planos. Mas de qualquer maneira, o que acharam do vídeo? Tem algum fato ou trivia desses montes que eu me esqueci de mencionar? Algum stat block que eu interpretei errado no vídeo? Bota aí nos comentários. Mas até lá, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero que tenha um ótimo final de semana. Valeu! Aliás, eu deveria agradecer muito aos mais de 8.000 inscritos aqui do canal, que vamos comemorar semana que vem com outro perguntas e respostas. E é claro, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Muito obrigado aos membros apoiadores: Gaivoto, Sol Murilo, Krobis, Jojosus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Slayer Senpai 435 e Nickel Van. Muito obrigado aos apoiadores que ajudam aqui no canal. E muito obrigado aos membros aventureiros: Woki, Miss Lamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Nexo, RPG Hoje, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Underline H Underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, Uter-sama, Esquizofrênico, Giovanni Ratu, Josézinho 00, Elnatan 3037, Gustavo Rocha, e o novo mais membro, Tanada Gato Otário. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros heróis do canal. Muito obrigado a Aldaleia Freire, Marcelo 4294, JVMB, The Shadow One, o Eduardo, Doran Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jaré Quack, Versagem Crow Média, Patrícia Barbosa e Paladino Sombrio. Muito obrigado a todo mundo aqui que apoia o canal com um tier herói, ajuda bastante. E se você quiser participar, é só você ver, você vai ter alguns vídeos exclusivos antigos, você pode ver os vídeos um dia antes de todo mundo, além de algumas outras coisinhas como emoji aqui no canal. Mas se você não puder, não tem problema. Você está assistindo o vídeo até aqui, ajuda bastante. E com isso, muito obrigado e um bom julho!